Ô, Leandro Quesada, o Corinthians agora arredondou o valor da sua dívida. 2 bilhões de reais. Explique o que aconteceu no Corinthians. Veja só, o que chegou lá no conselho dá aqui um bi 600, tá? Mas a tendência é que essa dívida aumente agora em 24. Aí 24 você tem que esperar terminar o ano para a gente ter a informação em 2025. Tem as duas artes, é possível colocar as duas artes aí? Uma está em azul, a outra está em laranja e amarelo. Azul é a primeira, aquela que eu passei para vocês aí. Me tira daí, pode me tirar daí. Essa é a primeira, ó. O Corinthians atingindo essa marca de 1 bilhão de receita bruta. Aí você está juntando o clube mais a Neoquímica Arena, tá? 1 bilhão e uns quebradinhos. 1 bilhão e 10 milhões. E a outra em 24, que é a projeção para 2024. Tá? Então, o Corinthians ultrapassa 1 bi de reais. Quando eu digo para vocês que é errado falar que o Corinthians não tem dinheiro... dinheiro... Isso é a receita do clube. Quando eu falo para vocês que é errado falar que o Corinthians não tem dinheiro... Sabe fazer dinheiro, né? Tem dinheiro, mas joga o dinheiro na lata do lixo. É o que eu tô falando há um século aqui, desde 1910. Vamos para a segunda arte, rapidinho. Pode parecer chato, mas é legal. 23 aí, ó, tá? O Corinthians fechou com essa dívida. 1 bi 588. Em laranja, 703 da Arena... E em amarelo, 885 milhões. Tá? Essa é a dívida, o total 1,59. Ou seja, 1 bilhão e 600 para arredondar é a dívida do Corinthians nesse momento. Final de 2023. E ela tende a aumentar. Ela aumentando, obviamente que o Corinthians pode também aumentar o faturamento. Agora, olha só que coisa curiosa. Desculpa, Quesada, o amarelo é a dívida... O amarelo é a dívida fora do estádio. Fora do estádio. E a dívida é o estádio. 703. Você falou um negócio aí... Uma hora que a gente estava comentando, vamos deixar para falar do Corinthians depois. Você falou, mas o Corinthians não ganha nada com prêmio, né? Olha só, a receita do Corinthians. Direitos de TV, 300 milhões. Patrocínio, 128. Arrecadação de jogos, 91 milhões. Tá vendo como que a Arena faz dinheiro? Receitas de marca e outras, 125. Contribuições associados, 25. Transferência de atletas, 251 milhões. E olha que o Corinthians não sabe vender. E 3 milhões de explorações comerciais. O cara que vendeu o Murilo e o volantezinho aí, o Moscardo, esse cara tem que levantar uma estátua para ele. Não, o Murilo não vale que foi vendido. Eu seguraria um pouco, Chomani, mas enfim, tudo bem. Bom, a discussão é a seguinte, não entra aqui nessa conta... Você vai ver. Não entra nessa conta aqui, pra gente não perder o que eu tô falando... ganhar uma Copa do Brasil. Premiação de campeonato. 70 milhões, por exemplo. Não, 80. Bota 80. Não tem Libertadores, não tem nada. Então, tem Copa do Brasil. É isso. É um time que não ganha nada. E que fatura como se fosse fatura. Então, quer dizer, isso é um potencial, cara. Um economista que entende mais do que qualquer um, olha um negócio desse daqui e fala assim, não é possível, né? Não é possível um negócio desse... fazer tanto dinheiro, né, com um time que fica aí na metade do campeonato, não se classifica para a reta final de campeonato paulista, é eliminado pelo Ituano, quase é rebaixado. Então são esses números incríveis aqui que esse Corinthians cheio de problemas consegue fazer. O endividamento vai ao encontro do que tinha me falado o Rosala Santoro lá. 1 bi 600. 1 bi 600 com a projeção de ficar um pouquinho com a maior, projeção de aumentar em 2024. A questão toda é que o Corinthians não vai abrir falência, né? Fato. Mas mostra que há um caminho. Agora, o caminho tem que ser na mão de gente que entenda do negócio. Estou falando nem da lisura do processo. Mas eu tô curtindo o Rosalá, essa administração no ponto de... Me parece bem mais uma transparência, competente, porque né? A gente transparente. Há muito tempo a gente não via esses números aqui. Eu acho que é legal para a gente entender o tamanho desse negócio Lelê, chamado eu acho que Corinthians. Assim, a mudança vai ser quando alguém se convencer a fechar a torneira. Tem que fechar a torneira por um tempo. Acabou. Fechou a torneira. A torcida vai ficar chateada? Vai. Vai ter que ter a costa larga para aguentar? Vai ter as costas largas para aguentar. Mas é o momento. Ou fecha a torneira, coloca todo mundo na devida realidade, que para o Corinthians voltar a dar 10 passos para frente, ele precisa andar 5 para trás.
Você quer dizer Mao Tse Tung. Né? Ou então... mas se bem que o Mao Tse Tung fez um monte de coisa que... Morreu muita gente lá, pelo amor de Deus. Não começa, não. 2, 3, não. Com a China são mais milhões de pessoas. E depois você terminar, só quero falar de direito de transmissão para 25, 26, 27, Fale já, não fale que você fala da rodada. Então, Lelê, ou alguém se conscientiza que não dá, por exemplo, você fala do Gabriel. Lógico que seria uma baita chegada, um baita nome, alavanca muita coisa. Mas hoje a realidade do Corinthians, infelizmente, não é para contratar ele, com o peso dele, com o que ele vale por mês, etc. Porque eu acho que você numa empresa, na empresa... Não, na empresa Facincani, que é de um cara que a gente conhece, que é um amor de pessoa e honesto que é você, vale. No Corinthians, se o Corinthians entrar nessa vibe de ter uns times de merda, ele pode ser rebaixado qualquer hora. Então não pode entrar. Futebol é outra história, não é banco. Ninguém vai comemorar ter 1 bi na conta, também não precisa ter 1 bi de dívida. Então, mas se não montar um time competitivo, você já viu na estreia como é que foi. Você já viu no Campeonato Paulista como é que foi, recentemente. Não fazem, né? Não faz 5 meses que o Corinthians quase tomou um pau. 2 meses. Que quase tomou um pau, quase caiu. Até acho que o Corinthians merecia cair mais do que o Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos não, merecia, mas podia ter ido junto para aprender. Vai para uma segunda divisão, Facincani. Blau, blau. Deixa eu dar uma informação importante. Vai. Talvez não seja a Globo, a Brax está fora. O Corinthians recebeu uma proposta de um grupo, tá? Eu não posso dar muitos detalhes porque eu tenho que preservar minha fonte. R$1 bilhão garantidos por 5 anos, tá? No mínimo, R$1 bilhão. Então são 200 milhões. No mínimo, mas chega a 300. Nesse momento, os caras já têm 1 bilhão, já ofereceram, já têm garantidos... Comprar os direitos de transmissão do Corinthians, 25, 26, 27, 28, 29, os 19 jogos do Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano. E aí esse grupo pode negociar com quem ele quiser. Ele pode chegar na Globo... Porque a Libra só negocia com a Globo, né? Não, mas não tem nada a ver com a Libra. E aí ganharia mais... Mas eu tô querendo entender a Libra é só Globo. Por que se acerta com a Brax e não com a Libra? Não, mas é o seguinte, a Sormani Company tem os direitos dos jogos do Corinthians por 5 anos. Vende pra quem quiser. Você faz o Sormani com o que você quiser. Aquilo que seja melhor, obviamente, para você e para o Corinthians. Então pode ser por SBT, pode ser para Rede TV, pode ser para Globo, pode ser para Record, que esses pode caras ser vão para pagar e vai entrar mais grana. Aí são acertos comerciais. Aí esses 200 podem virar 300, 350. Isso não quer dizer que não seja na Globo, mas tem esse grupo que tem... como é que se fala? O aporte financeiro. Quando eu tiver mais detalhes, eu trago para vocês. Essa garantia, então, no caso, é uma garantia fixa, maior do que Libra ou as outras estão dando. Só para fechar rapidamente, eu falei aqui, esqueci. Você viu de direito de transmissão no ano passado, né? 307 milhões. Sim. Ou seja, não importa para quem o Corinthians vai vender isso daí. Não pode vender por menos. Não pode vender por menos de 307,5. Mas aí tem Campeonato Paulista e Brasileiro e Copa do Brasil. Tudo bem, Copa do Brasil e Libertadores. Só brasileiro vai ser essas 300 milhas aqui. Exatamente, é esse o ponto. Então, automaticamente vai ser mais do que isso. Brasileiro. Não, mas... não, tá certo. Aqui tem brasileiro. Aqui você conta tudo. Tem pay-per-view, tem um monte de coisa. Copa do Brasil e Libertadores, não. Copa do Brasil e Libertadores não, mas Paulista... Copa do Brasil não tem televisão. Não tem. Não tem televisão. Premiação. É premiação. 70 milha que você falou isso. Libertadores... Tem por etapas, participação, né? também não tem televisão. O que tem televisão é o Campeonato Brasileiro e Campeonato Regional com o Paulista. Só. Incluindo TV aberta, streaming e pay-per-view aí, né?